energia, da minha energia. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Eu Me Cuido e Você. E hoje o programa é feito aqui diretamente do estúdio com o entrevistado, o cirurgião Dr. Paulo Gripa, que vai nos esclarecer sobre uma situação que está muito preocupante nos dias de hoje, que é a obesidade. Mas hoje o programa é especial, porque nós vamos falar de uma pessoa específica. Então, você que vai me acompanhar aí ao vivo, tanto pela TV, pelo canal 4 na TV, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, também estamos aqui ao vivo. Hoje nós vamos falar de um pedido de socorro de Gabriela Sabino Gomes Conceição. Ela tem 43 anos e chegou aos 223 quilos. Ela já tem uma luta constante contra a obesidade há um bom tempo. Ela está num quadro grave de obesidade mórbida, com diabetes, pressão alta, está respirando por catéter, xixi por sonda, não consegue roupas, o tamanho dela já não se consegue roupas para utilizar, para comprar fraldas, nada serve. Ela tem uma grande ajuda também da Prefeitura de Pompeia, tem um atendimento médico, uma visita semanal de enfermagem e também 2 sessões de fisioterapia. E ela me enviou nesse final de semana um vídeo de pedido de ajuda, pedido de socorro. Vocês vão agora, a partir de agora, acompanhar comigo e com o Dr. Paulo Gripa um pouquinho dessa história e um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Boa noite, Dr. Paulo. Obrigada por ter aceito o convite de última hora. Nós falamos hoje pela manhã. Doutor muito atencioso, já veio aqui ao nosso encontro para esclarecer um pouco mais dessa história da Gabriela. E eu gostaria de saber se esse caso da Gabriela é um caso raro na região ou já existe, estamos com mais incidências. E como é tratado um caso que chega a esse ponto? Boa noite, obrigado pelo convite e a oportunidade de explicar a respeito, ou pelo menos tentar a respeito dessa paciente. Esse pedido de socorro da Gabriela, assim como para vocês, para mim também me chama muita atenção. Eu conheço a Gabriela já há algum tempo, há alguns anos, e nós, nesses anos, temos tentado da melhor forma possível chegar no tratamento que eu acredito ser ideal para ela, nesse caso da obesidade mórbida, que é a cirurgia. Hoje em dia ela está, sim, encaixada dentro do serviço de cirurgia bariátrica aqui da Unimar, da qual eu sou coordenador, mas nós temos que levar em conta que o caso dela não é o mais comum, não é o mais corriqueiro em relação ao peso que ela tem e à altura, o que a leva à super obesidade. Então, nós temos dentro desse ambulatório estipuladas algumas regras para que a gente possa, sim, operar os pacientes, mas que a gente possa oferecer o maior grau de segurança possível. A questão de se pode ou não pode operar um paciente com 223 quilos, ou mais ou menos, isso depende da altura, isso depende da condição clínica, mas a gente sabe que conforme o índice de massa corpórea, que na verdade é pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado, quando ele é muito alto, eu aumento muito o risco. Então, a gente tem que tratar a Gabriela da forma mais especial possível. Nós temos tentado, ela está sim dentro da nossa fila, e eu posso lhe adiantar que ela tem uma prioridade. É que nós não conseguimos ainda achar o momento ideal para que a gente possa levá-la. Porque senão eu, no intuito de querer o melhor possível para ela, acabo numa atitude intempestiva a operando e muitas vezes não trazendo o resultado que a gente imagina, muito pelo contrário, colocando ela em maior risco do que ela está hoje. Porém, eu não tenho dúvida nenhuma, hoje em dia posso até chamar de tragédia a vida que a Gabriela leva. Tenho sim, o grupo da qual eu acabo coordenando, nós temos uma prioridade muito grande, vamos tentar da melhor forma possível fazer com que nós consigamos levar a Gabriela ao centro cirúrgico. Porém, mais especificamente, nós precisamos que ela perca algum peso. Isso aconteceu no final do ano.
mas por uma questão logística de material, nós não conseguimos fazer e ela acabou reganhando peso. A nossa proposta para ela é que ela perca pelo menos uns 10% desse peso. Acredito eu que ela, perto dos 200 quilos ou menos, eu consiga, de alguma forma, diminuir o risco dela e levá-la ao centro cirúrgico de forma a conseguir um resultado que seja favorável. Nossa questão aqui é sim operá-la, mas eu não posso fazer alguma coisa e sair pior do que a encomenda. Para vocês conhecerem um pouquinho agora da Gabriela, nós vamos passar algumas fotos aí para vocês aí no vídeo, vocês acompanhem. A Gabriela, na realidade, então, se ela conseguisse emagrecer, voltar a perder pelo menos uns 10% do peso, ela também teria que passar por outros profissionais, uma equipe multidisciplinar. Ela já faz isso, ela já fez esse preparo, ela já passou mais de uma vez por isso. Eu estou dizendo porque eu a conheço pessoalmente e é um caso específico do nosso ambulatório. Ela já passou, nós já estipulamos junto à equipe que ela tem que ter prioridade e é nesse sentido que nós iremos tentar agir. Levar essa prioridade para ela, mas também esperar que ela consiga se ajudar para que a gente chegue juntos aonde nós queremos, que é a cirurgia, e com isso ela consiga perder peso. E caso ela chegue a perder esse peso, que todos os outros exames também já estejam todos normais, toda a parte pré-operatória esteja toda perfeita, é esperado que após uma cirurgia dessa, doutor, quanto tempo e qual a porcentagem que a pessoa continua perdendo ou vai muito de caso a caso, pessoa a pessoa? Essa é uma questão muito discutida, principalmente quando você vai atrás do Dr. Google ou quando você vai atrás daquilo que é uma literatura mais científica. Muitos confundem os tipos de cirurgia e fazem um link como se perdesse mais ou menos peso com determinadas cirurgias. As duas cirurgias mais realizadas no mundo, e são principalmente as que eu faço, são a gastrectomia vertical, muitos chamam de sleeve, para tentar deixar um pouco mais específico. Essa é uma cirurgia que mexe só no estômago, vai tirar mais ou menos uns 85%, e a outra cirurgia é uma cirurgia onde eu, além de formatar um novo estômago, eu também faço um desvio no intestino. Essas são duas cirurgias que, quando eu quero priorizar um dos efeitos metabólicos, que são hormonais ou incretínicos ou de saciedade, eu acabo usando uma das suas cirurgias. Muitos acreditam que existe uma diferença muito grande de perda de peso entre uma ou outra cirurgia. Isso não é real. A maior perda de peso ela é muito mais relacionada aos seus hábitos do que propriamente à cirurgia em si. E, de forma geral, o que eu posso dizer? Existe, sim, uma diferença, mas muito pequena, que provavelmente não dê 5% estatístico de uma cirurgia para outra. Se um sleeve, se uma gastrectomia vertical, você vai perder, em média, 35% do seu peso. Um bypass você vai perder entre 35% a 40%. Porém, eu acredito que essa mediana de 35% seja o que mais expressa a perda de peso. Na verdade, se eu conseguisse levar a Gabriela a 200 quilos, operá-la e ela perdesse 30% do peso, em outras palavras, se nesse tempo ela perdesse 60 quilos, nós as levaríamos a 140 quilos. As nuances de cada cirurgia, nós precisamos de um tempo específico para que nós possamos, de alguma forma, destrinchar quais são os efeitos, por que eu escolho isso, por que eu escolho aquilo. Porém, eu não vejo a perda de peso sendo maior ou menor numa ou noutra cirurgia. Também não vejo no reganho. Talvez algum dia eu tenha números estatísticos provindos de ciência um pouco mais séria, que onde eu mude de ideia, mas até então, na atual circunstância, eu não vejo diferença. Eu acredito piamente que o paciente perde e mantém a longo prazo muito mais a depender do seu comportamento do que propriamente do tipo de cirurgia que ele tenha. Realmente, assim, essa parte da manutenção depois, né, doutor Paulo? Porque eu acredito que a cabeça também, ela influi muito. Influi. E assim, né, se você faz uma dieta normal, que você não precisa chegar a ter uma bariátrica, você faz a dieta, você muda os seus hábitos, ou aí se você parte para uma bariátrica, num caso maior, todas elas, você também mexe com hormônio, você mexe com a cabeça. Houve um tempo onde nós acreditávamos, esse tempo há 20 anos provavelmente, que a cirurgia funcionava
de duas formas. Você não comia porque o estômago era pequeno e aquilo que você comia, você emagrecia porque não absorvia. Conforme o tempo passou e da necessidade de se produzir uma ciência um pouco mais robusta, que sustentasse a realização ou não dos procedimentos cirúrgicos bariátricos, acabou se levando ao descobrimento de outras vias. Hoje nós entendemos que a importância do efeito saciedade, o efeito sacetógeno, o efeito incretínico, essa é uma palavra mais difícil, que é o que mexe com a glicose, o efeito da microbiota no intestino, isso tudo é muito complicado e cada um desses daria um programa. O efeito do ciclo dos ácidos biliares, tudo isso eles mudam conforme você opera. Hoje já estão muitos já falando que o intestino seria a sua segunda cabeça, né? Depende em que sentido, talvez até mais do que isso. Porque, por exemplo, eu vou seguir uma linha aqui. Muitos acreditam que a nossa fome está no cérebro. Na verdade, não está. É que o hormônio, uma vez ainda não operado, que sinaliza para que você tenha fome, 99% dele é produzido no fundo do estômago. E ele se chama grelina. Ele sai daqui do estômago, cai na corrente sanguínea, se liga no cérebro, numa parte do cérebro, e faz com que você sinta fome. Quando você come, ele diminui a quantidade. Então, nesse sistema sacetógeno, o cérebro nada mais é do que um mata-burro nisso tudo, vamos dizer assim. Esse hormônio vai fazer essa ligação. Sem esse hormônio não existe. Assim como também a abertura da célula para que uma glicose saia do sangue e entre na célula. É o intestino que faz isso. Isso é bastante complicado. A gente vê a interação dos hormônios que são produzidos no trato gastrointestinal, inclusive em doenças que são da área psíquica. É óbvio que tudo isso precisa ser estudado. Precisa ser aprofundado para que a gente tenha mais conhecimento sobre isso. Mas que na parte cognitiva, vamos dizer assim, ou nas funções mais avançadas, como pensar, o cérebro é basal nisso tudo. Mas em determinadas ações do nosso organismo, provavelmente a influência do trato gastrointestinal é muito maior do que o que a gente conheça ou que a gente conhecia há 20 anos. Isso tem mudado muito rapidamente. Para vocês conhecerem um pouquinho mais agora, eu vou chamar o vídeo para que vocês vão conhecer o pedido. O que realmente Gabriela está pedindo a todos. Roda aí. Boa tarde, meu nome é Gabriela, tenho 43 anos, a última pesagem minha foi 222 quilos e eu venho sofrendo com a obesidade desde criança, venho lutando desde criança. Fazem 25 anos que eu estou tentando a cirurgia bariátrica. Tentei a cirurgia bariátrica no ano de 95, mas pelo SUS foi marcada, mas infelizmente não pôde acontecer, porque 2 dias antes eu perdi a minha irmã, então mexeu com o meu psicológico e eu não consegui fazer. Aí continuei o tratamento com muita dieta. Eu participei do grupo SER, lá de Bauru, fiz o tratamento, mas também não consegui realizar a bariátrica, né? Quando estava prestes a realizar, eu descobri que eu estava grávida, tive que cancelar todo o tratamento para poder lutar, para poder salvar a minha segunda filha. E o ano passado também comecei a participar de um programa da Unimar, onde a Prefeitura Municipal de Pompeia me acolheu, me ajudou, né? E me assistiu, me mandou para lá, ia fazer a cirurgia e tudo, mas os exames deram alterado e não deu para fazer, continuando na luta. E assim, é muito triste, porque chegou num ponto onde eu não consigo mais sair dessa cama. Já fazem 60 dias, praticamente, contando com a internação, que eu estou aqui. Aqui mesmo eu faço xixi, aqui mesmo eu faço cocô, agora mesmo no período menstrual, aqui não existe fraldas, não existe absorvente, não tem nada, não encontra nada. Eu venho encarecidamente pedir para vocês que vocês me dêem uma ajuda, me socorre, porque eu chegou num ponto
onde nada resolve, nada. Eu estou com a saúde muito debilitada, eu fiquei internada por conta de uma bactéria. Essa bactéria acabou afetando todo o meu organismo e eu não sei mais o que fazer. É difícil falar. Eu preciso viver, eu preciso levantar dessa cama, porque o que mais pesa nesse mundo é saber que você tem 2 crianças pequenas e você não consegue, você não tem como cuidar delas e elas precisam de mim. Não temos condições de pagar pessoas para estar ajudando e fica tudo nas costas, pensando no meu esposo, que ele tem que trabalhar, ajudar a cuidar das crianças e cuidar de mim também, cuidar de mim. Então eu venho pedir socorro, me ajuda a sair dessa, me ajuda a encontrar uma clínica que possa me ajudar a estabilizar a minha saúde, que vocês pensem com carinho, que vocês assistam o meu caso e que vocês possam me ajudar a encontrar uma solução. Que ela está abalada psicologicamente, né? E que assim, ela pede muito por uma clínica para ela tratar da saúde dela e que ela consiga estabilizar, emagrecer para chegar até a bariátrica. Existe esse serviço? Como funciona? No sistema público não existe. Nós já pensamos várias vezes na possibilidade de tentar interná-la. Só que alguém precisa de alguma forma, eu não sou o gestor, nós não conseguimos, nós precisamos ter condição financeira para poder fazer isso. Hoje em dia não existe esse tratamento clínico como um spa onde você possa internar o paciente. A não ser que você fique mentindo, que não é o nosso objetivo dentro de uma internação para que se mantenha isso. Por esses dias ela acabou internando por outros motivos, para que se tratasse uma infecção, e assim foi feito, mas não existe. Ah, sim, seria o ideal? Com certeza, se eu conseguisse interná-la durante 2, 3 meses num sistema de spa e fizesse com que ela perdesse, por exemplo, 20% do peso, eu nunca tive dúvida que ela é prioridade em relação, uma vez que ela perca algum peso. A hora que eu consiga condição, eu opero a Gabriela. Esse drama que ela vive, eu não tenho dúvida que a gente precisa tentar de todas as formas ajudá-la, mas às vezes nós nos encontramos de mãos atadas, porque na situação que ela está, nós temos muito receio. Você acaba de ver no vídeo o que corrobora o que eu te digo. Eu tenho bastante receio em definir essas coisas. Ela é uma paciente mais grave, ela não é uma paciente tão simples. Gostaria imensamente que isso acontecesse o mais rápido possível. Mas nem sempre é assim. O lado psíquico dela atrapalha, mas nós, inclusive, já o relevamos em algumas situações, para não ser extremamente grave, mas você percebe que o mundo que a rodeia também atrapalha muito nesse sentido. E nós precisamos segurar todas as pontas. Nós precisamos segurar todas elas. O lado que é psíquico, o lado que é financeiro, nós precisamos ajudar em todos os sentidos. Não é só uma questão de deitá-la numa maca e operá-la. Isso é muito simplista para lidar com esse assunto. Não, realmente é todo os cuidados, porque é um caso complicado, é um caso que não é uma cirurgia simples, precisa de muitos cuidados. Não vai tirar ela de uma situação que ela está para colocá-la num risco maior. Para essa conversa, algo que normalmente é interno. Nós temos regras e nós temos modos para que isso funcione. Eu tenho vários pacientes que não se encaixam e são devolvidos à rede básica e dizem, nós não vamos operá-lo porque você não tem condições. A Gabriela é uma das poucas que, mesmo quando nós não conseguimos operá-la como nós estamos nesse tempo, nós não a devolvemos, porque não tem outra pessoa que vai conseguir fazer outra coisa, a não ser nós, o serviço da cirurgia bariátrica. Só que eu também não posso meter o pé pelas mãos e ter uma tragédia em relação a isso, por mais que a gente saiba que é grave. E essa não chega a ser muito grave também, essa nova geração que está vindo por aí, disso se agravar mais ainda, porque assim, a gente percebe que o número de obesos está aumentando, né? Isso é extremamente preocupante, né? Eu venho aqui hoje num programa para falar da cirurgia bariátrica, mas fico feliz
por iniciativas como a sua, onde, olha, eu me cuido de você. As pessoas precisam se conscientizar que essa questão cirurgia bariátrica é o último dos mecanismos que você pode usar. A gente tem que tentar o máximo possível evitar esse caminho. Nós não temos ideia de extrapolar isso para qualquer um. E é salutar sim essa iniciativa justamente por essa preocupação que você está colocando. O mundo vem engordando rapidamente. Agora, aquele capítulo que diz, olha, qual é a verdade por trás desse ganho de peso, desse engordamento da população? Existem múltiplos fatores que fazem com que isso aconteça. Eu acredito que muitos deles nós nem conheçamos ainda, que um dia nós vamos chegar, que passa por políticas públicas, por subsídios em cima de comidas que só nos fazem engordar. É difícil pegar o cara que planta alface em Avencas e que se chover ele perde tudo, e o cara que planta milho e trigo tem um subsídio sem tamanho que se chover o governo paga tudo. Será que não é a hora de passar a discutir essas coisas? Mas você não percebe nenhum político discutindo algo. Então, esse é só uma nuance do que o mundo está engordando. Dá mais dinheiro para quem vende comida que engorda do que quem vende comida saudável. Só que a gente não vê esse tipo de política sendo debatida. A gente vê um monte de asneira que não vai nos para levar a nada, mas esse tipo de coisa não. Então, o que você está me colocando tem que ser discutido bem mais a fundo em relação a ações estratégicas para que a gente possa sair desse caminho. Porque senão, a cada dia que passa, nós vamos ter que tentar usar aquilo que eu chamo de instrumento. Porque a bariátrica é um instrumento, eu só vou te dar. E que muitos acham que o fato de operar não vai. Você vai ter que continuar se cuidando e demais, olhando a sua dieta. Mesmo quem opera, o índice de reengorda é muito grande para o tratamento. Vamos dizer que seja 35%, 30%, de cada 100 pacientes tem 30, 35 reengordam. Se for esse o número, é um número que preocupa. Está melhor do que o tratamento clínico? Sim. O tratamento clínico acho que não dá 10% de sucesso. É melhor, mas não é o ideal. Não é o ideal. E realmente, uma coisa que eu acho bem complicado também, é que como eu fiz toda essa mudança também na minha vida, hoje, para você comer saudável, não é barato. Claro que não. Parece que as pessoas, o caminho vão contra Mas a você por isso, levar uma vida saudável. Hoje é segunda-feira. Ontem eu fui na feira e fui ver, olha, sinceramente, como é que pode custar R$5 um coentro? Como pode custar R$8, R$10 um pé de... Então, é muito caro. Já um pacote de salgadinho é extremamente barato. São centavos, sem contar centavos para a criança levar para a escola, facilidade. Fácil. Então, são coisas a se debater e a gente vê como fazer isso. Olha, nós vamos começar a explicar mais, colocar mais nas placas. E por que não cobrar mais? Tudo bem, você quer dar um alimento altamente calórico que vai fazer bem, mas tudo bem, eu vou comprar mais, eu vou cobrar mais imposto disso e vou tirar daquilo que é barato e vou subsidiar a comida que é barata e vou precificar aquilo que, vou aumentar o preço da... Então, são políticas, mas isso é política pública. Eu sou um cirurgião, é que eu vejo isso e eu não consigo fazer isso, eu não sou político, eu posso até dizer que eu acho que esse é o caminho, mas não necessariamente. Eu venho aqui falar desse fim do tratamento da obesidade, que é quando não se consegue tratar clinicamente, que é quando de alguma forma a pessoa não conseguiu se manter no peso, ela ganhou peso, não conseguiu perder, ela tentou de todas as formas e não teve jeito com o tratamento clínico, que é preciso. Não é só chegar lá, vou operar, não. Tanto é que se você não fez isso antes, a chance de você engordar aumenta também. Para que lá no final, olha, não teve jeito, essa é uma pessoa que está correndo mais risco por causa da sua obesidade. Tudo bem, eu consigo te dar um instrumento para que você o use no intuito de você emagrecer. Mas você vai ter que continuar fazendo dieta, atividade física. Você vai ter que continuar olhando o que você come. E, automaticamente, isso esbarra na nossa conversa também de saúde pública. Isso é extremamente grave. E eu vejo as pessoas se preocuparem com outras coisas, e quando a gente olha e fala, não, 60% da nossa população está obesa, é muito, muito grave. A gente vai fragmentando o sistema, aonde, olha, não que não tenha que ir,
Vai no cardiologista por causa da hipertensão, vai no gineco por causa do ovário policístico, vai aqui por causa da dor na coluna, vai lá. Você vai em 50 médicos e não vê que o seu problema é obesidade? E é uma coisa que a pessoa vai mudando a fisionomia e ela não vai se dando conta, né? Não vai dando conta. A hora que ela vê, ela já chega numa situação que E o pior, aí você entra num mundo extremamente estigmatizante em relação a isso. Porque em determinadas coisas, se você chama um negro, se você chama um homossexual, você vai ser punido. Agora, se você chama alguém de obeso, de gordo, não, vira chacota. E aí o estigma disso para essa pessoa, como se ela estivesse naquela situação, porque ela simplesmente não faz exercício, não é só isso. Isso é um pouco mais complexo, precisa ser colocado de forma diferente e discutido de forma diferente. Não é assim. Gente, aqui o assunto, o meu bate-papo com o Dr. Paulo teria que... Nós vamos precisar de vários programas na realidade, Dr. Paulo. Hoje nós falamos um pouquinho sobre esse grande mal que está afetando hoje a população, que é a obesidade, mas tem muito mais para ser dito. Só que, infelizmente, nós estamos chegando no final do programa e eu ficaria aqui horas conversando com o Dr. Paulo sobre o assunto. Vão vir outras oportunidades. Mas eu gostaria que você, telespectador que nos assistiu, se você tiver como ajudar um pouco que seja a nossa paciente, a paciente aqui do Dr. Paulo, a Gabriela, de qual forma for, entre em contato com a gente, entre em contato pelas minhas redes sociais, você vai ser muito bem-vindo. Toda ajuda a gente agradece para a gente tentar agilizar todo esse processo, que ela consiga perder o peso, que fique adequado para uma cirurgia bariátrica, que ela continue no processo que ela vem tentando aí já há algum tempo. Então, que todos vocês tenham uma ótima semana e eu vou pedir aqui na presença do Dr. Paulo, que é uma frase que já caiu na boca de todo mundo e eu quero que não só fique na boca, que vocês façam, tá? Eu me cuido e você. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada, Dr. Paulo, pela sua presença. Obrigado a você. Eu espero que esse seja o melhor caminho para que as pessoas não cheguem a mim.